Pois é, quem sofre preconceito nem sempre coloca a boca no trombone, às vezes sofre calado. É por isso que a gente resolveu trazer esse assunto aqui para o Vida e Saúde e é importante você também aprender, porque educação, de inclusão, cidadania, são coisas que a gente aprende ao longo de toda a nossa vida. E se colocar no lugar do outro, quem sabe seja talvez a primeira chave para a gente desvendar esses segredos sobre a inclusão social. E eu trouxe para você hoje aqui um verso da Bíblia, 1 Pedro 2,17 diz o seguinte: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Olha só que conselho, que ensinamento preciso a gente trouxe para o programa de hoje, né? Respeitar o outro. O seu limite vai até onde começa o do outro. É importante a gente ensinar isso para as nossas crianças, para a nossa família, para os nossos alunos, na igreja, o tempo inteiro. E quando a gente se põe no lugar do outro, a gente tem condições de poder facilitar, suavizar um pouquinho a vida tão sofrida de alguém que tem limitações que você talvez jamais vai conhecer. O programa Vida e Saúde está só começando. Se você quiser interagir com a gente, você tem blog novotempo.com/vida e saúde. Você pode também usar o Instagram, pode curtir as nossas fotos, pode dizer também o que você gostaria de ver aqui no programa. E agora é hora de papo sério. Você já foi vítima de preconceito? Você já foi julgado de uma maneira errada pela aparência, por alguma limitação que você tem? Bom, doutora Shirley, não é fácil, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Não é fácil a gente se colocar no lugar do outro quando a gente não tem noção do que aquela pessoa passa. Exatamente, porque a gente só entende exatamente o que é sofrer aquela discriminação se a gente estiver 100% no lugar. Mas também tem como a gente entender que aquele ser humano tem sentimentos, ele precisa de respeito. Então isso já ajuda a gente a começar a entender o lugar do outro. A gente precisa se voltar a isso, né? E existem diversas formas da gente julgar ou olhar o outro. Às vezes o preconceito ele é bem velado, ele não vem em forma de xingamento, em forma de desprezo, mas às vezes é um olhar indiscreto, às vezes é um comentário maldoso numa rede social que vai denegrir. Né? Sim, um desvio, né, de atenção simplesmente. Isso também é considerado preconceito, doutora? Na verdade, o que acontece é que tudo o que a gente não conhece ou que nos é estranho dá um incômodo, então a gente prefere se proteger e não se envolver. Mas aquela pessoa, ela não é daquele jeito porque ela escolheu ser. E ela não é só o que ela tem de limitação, é muito mais do que aquilo. Então, essa estranheza que nos afasta, ela acaba sendo um preconceito que você não tem um controle sobre ele, mas você pode mudar isso a partir do momento que você entende um pouco mais sobre aquela pessoa, né? Porque o que é preconceito? A gente dá um julgamento antecipado, né? E o conceito é você simplesmente olhar, julgar e dizer, essa pessoa não pode isso, né? Tira conclusões precipitadas. Agora, a partir do momento que você se aproxima e dá uma chance de conhecer essa pessoa e entender que aquela pessoa não é só aquilo que você pensa que estereotipa, ela é, né? E você vai dar a chance de dar voz a ela, né? Olha, e a gente trouxe aqui para você uma história interessante da Sheila. Ela, na verdade, perdeu a audição e por causa disso sofreu muito preconceito, inclusive no ambiente de trabalho. Vamos acompanhar essa história. Acho que preconceito é um pré-julgamento que a pessoa tem em relação a determinados aspectos. Então, ela tem uma concepção formada sobre seja raça, seja religião, seja uma condição diferente que a pessoa tenha e ela leva isso por falta de conhecimento, às vezes por maldade mesmo, faz um pré-julgamento e que acaba sendo manifestado em críticas destrutivas, comentários inapropriados e que acabam, eu acho que, machucando muitas pessoas e interferindo na vida, né? Desde cedo, a Sheila já entendeu o que significa a palavra preconceito. Ela tem 33 anos e me contou que aos 13 ela perdeu a audição por causa de uma meningite.
Até os 13 anos eu sempre fui uma criança normal, né? Super elétrica, adorava andar de skate, patins, bicicleta, cantava no coral, cantava na igreja, solava, tocava piano, fazia inglês. Então, assim, quando eu fiz 13 anos, eu estava indo numa serenata de Dia das Mães. Agora em maio fez 20 anos que eu fiquei surda. E eu fui para essa serenata da igreja e depois que a gente voltou, eu voltei meio doente. Foi um período de 12 dias em casa. Eu passei por vários médicos, 6 médicos, ninguém descobriu o diagnóstico. Falaram que eu estava com dengue, gripe, rubéola, otite e na verdade era uma meningite. Depois do diagnóstico e da perda da audição, os desafios foram muitos. A Sheila conseguiu fazer o implante coclear, esse aparelhinho aí que vocês estão vendo. Depois disso, ela voltou a escutar. Seja das pessoas, seja da música, eu adoro música, ópera, música clássica. É muito bom poder ouvir. Ouvir te leva assim a lugares que você talvez não chegaria, sabe? Eu me sinto assim uma pessoa, por que não? Não acho que eu não consiga fazer nada. Eu posso sim, talvez de um jeito adaptado, mas... Mas a jornada da Sheila não parou por aí não, viu? Durante a sua vida, o preconceito fez parte da sua história, infelizmente. E uma dessas situações ficou para sempre em sua memória. Eu lembro que eu estava num plantão como enfermeira e aí chegou uma funcionária no local e ela queria ferir a pressão arterial. Como eu não escuto, eu uso um outro tipo de aparelho, eu não uso esteto. Então eu uso um aparelho de pressão digital. E daí eu falei, doutora, por favor, pode sentar, vou ver a pressão. E na hora que eu fui colocar o aparelho dela, ela falou, não, esse não. Pode pegar o outro manual, eu não gosto desses aparelhos digitais que eles não servem. Eu falei, não, eles são calibrados, são fidedignos, são muito bons para ver o que a gente usa aqui na maioria dos hospitais. Daí ela falou que não queria. Eu falei, olha, então é o seguinte, eu tenho surdez, então eu tenho essa limitação, eu não consigo auscultar, então eu vou pedir para a senhora, então, ou aguardar para o médico na hora que ele terminar a consulta e eu peço para ele vir ver para a senhora, ou então eu não posso te ajudar. Aí ela falou, a sala de espera estava lotada, cheia de gente, ela falou bem alta assim, só que me faltava, só tem uma enfermeira do ambulatório e elas ainda me põem uma surda. E eu fiquei assim, em choque, sabe? Assim, eu fiquei sem reação, porque eu não esperava. E segurei assim o choro na hora e eu falei assim, doutora, o que eu poderia fazer pela senhora eu já fiz, então a senhora se quiser aguardar o médico, tudo bem, se não, licença, porque eu já terminei o meu trabalho. E aí entrei no consultório e comecei a chorar, porque foi assim, tão de surpresa, né? Depois o pessoal do ambulatório veio conversar comigo, não, calma. Então assim, foi muito forte, né? Mesmo com situações assim, a Sheila não se deixa abater e tem conquistado grandes coisas. Ela é enfermeira, fez mestrado, doutorado, atualmente faz a faculdade de fonoaudiologia e, é claro, toca diversos instrumentos. Então você percebe que o preconceito, discriminação e comportamentos desse tipo está em todas as esferas. É muito triste. Infelizmente, a gente realmente ainda continua vendo casos como esse que a Sheila mencionou, mas eu quero dar força para a Sheila e outras tantas pessoas que lutam para superar alguma limitação. Doutora, tem casos que a limitação, como no caso da Sheila, né, não são assim perceptíveis logo de começo. E às vezes a pessoa precisa assim se expor ou falar da sua limitação para continuar seguir em frente. No caso da educação, né, vai frequentar uma faculdade ou vai estudar, ela precisa expor e aí ela fica realmente muito vulnerável. Como é que a gente consegue lidar em um grupo de maneira receptiva, de maneira inclusiva? Na verdade, é olhar para essa pessoa que tem essa limitação como um ser humano que também tem sentimentos, né? Não é porque ela tem uma limitação, uma inabilidade, que ela está fadada a impossibilidades. Então, na verdade, os considerados normais é que precisam entender que aquele ser humano precisa ser envolvido, precisa ser realmente incluído, né? Então, às vezes acontece da pessoa perder a vista.
mas ela não tem nenhum problema aparente. E aí você não sabe se ela é cega ou não, porque em alguns casos ele fica com uma aparência diferente na vista, mas em alguns outros casos não. E aí essa pessoa também sofre esse tipo de preconceito, porque assim, nossa, não tá vendo onde você tá indo? Ninguém sabe, só acha que o cego é aquele que tem um óculos escuro, que anda com aquela ajuda, e não é bem assim, existem casos e casos. Mas independente, se for uma pessoa que tem todos esses aparatos também para ajudá-la, é um ser humano. Certo. E é isso que a gente tem que manter em mente. A gente tem que respeitar a limitação do outro como uma forma diferente e numa velocidade diferente de fazer coisas que qualquer pessoa normal pode fazer. Agora, é incrível a capacidade que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental, têm de se superar ou de ser resiliente, de dar um jeito de, na verdade, fazer muito mais do que aquela limitação normalmente impõe. Então, a gente viu o caso da Sheila, né? Vou usar novamente. Mestrado, doutorado, já está fazendo uma segunda formação. Por que essas pessoas parecem que têm mais facilidade para realmente ir além? Elas encontram, na falta de apoio dos normais, uma forma de mudar a própria história, né? E provar que ela é capaz, né? Nem sempre, às vezes tem uns que precisam de um auxílio maior, porque não tem uma resiliência tão forte assim. Certo. Mas, quando ele encontra um caminho, alguém que apoie, ele vai ter uma superação também grande assim, né? Eles são muito sensíveis, né? Então, essa sensibilidade auxilia no aprender, no superar, né? Inclusive, para de repente compensar alguma falta que esteja daquela habilidade que os torne especiais. Agora é o seguinte, eu queria saber se você conhece alguém assim e gostaria de te perguntar, você já se colocou no lugar daquela pessoa, ou mesmo sem conhecer muito de perto, no ônibus, no metrô, na rua, você já se perguntou, e se fosse eu? Como é que eu ia dar conta de andar com uma cadeira de roda numa calçada toda desnivelada? Como é que eu ia dar conta de atravessar a rua, de frequentar um trabalho, subir e descer ônibus, escadas, com limitações tão reais? Você já parou para pensar nisso? E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente não quer simplesmente criar aquela coisa de tenha dó, tenha piedade, mas tenha empatia. A empatia é que faz a diferença, né? Porque normalmente a gente vai olhar e vai sentir dó, né? E às vezes não é que você está discriminando com a dó, mas aquela pessoa não precisa que você olhe para ela com dó. Ela precisa que você olhe para ela com como dignidade. Alguém, exatamente, que existe e tem o espaço dela no mesmo espaço que você está. Tá. Né? E tem direitos também. Direitos também, né? É engraçado pensar nisso porque parece ser uma característica de nós brasileiros carregarmos ainda enraizado nos nossos conceitos coisas da nossa história passada, né? Como, por exemplo, os nossos índios, que são poucos agora e não tem mais a terra deles. E a gente olha assim como que não dá muita importância. Ou como os negros, que são marginalizados até hoje. São coisas do passado da nossa história como brasileiro que influenciam o nosso preconceito e a gente tem a tendência a agrupar as minorias. Mas agrupar para separar, né? E a gente se acha normal, estando juntos, porque a gente acha que a gente não tem defeitos, né? Então, o que é defeito e o que é normal? E se for pensar bem, todo mundo tem limitações. Exatamente. Mesmo as pessoas que não têm, de repente, uma deficiência física ou uma deficiência mental, eu e você temos limitações. Doutora Shirley é boa em muitas áreas, eu sou boa em outras áreas e sou muito péssima em outras tantas áreas. Então, todos nós temos limitações. Mesmo os que se consideram normais, eles são diferentes, né? Então, por que a gente tem que pegar aquele que mostra uma diferença física ou cognitiva e separar? Na verdade, o que a gente precisa fazer é educar os nossos filhos, educar a sociedade para que olhe para essas pessoas como alguém que pode somar também para a gente, porque como não aprender com uma pessoa que tem uma superação dessa, né? Então, é uma troca que a gente precisa fazer, né, com as pessoas. E se a gente não se colocar nessa posição, já que a gente se acha tão normal, porque então a gente não vai ajudar aquele que a gente considera não ser normal. E não existe isso.
Certo. Agora eu queria entender o seguinte, o que será que a gente precisa fazer como sociedade? Você vai pensando aí que sociedade é você, sua família, sua igreja, sua escola, seu trabalho, o meio onde você vive. Como sociedade, o que a gente pode fazer para combater, por exemplo, o que a gente vai ver aqui de preconceito? Como é que ele, para algumas pessoas, é tão assim, quase que invisível, e para outras pessoas a gente acaba tendo um preconceito mais aberto mesmo. Vou mostrar aqui. Olha aí, a intolerância, ela é invisível para 24% dos deficientes, enquanto que 76% vê tolerância nitidamente. Como é que a gente combate isso? Na verdade, se você vê uma pessoa que tem uma limitação, o respeito acima de tudo. E, por exemplo, se entrar um cadeirante numa livraria e ele está acompanhado de uma pessoa que consegue caminhar e ele quer perguntar alguma coisa sobre um livro, um vendedor automaticamente vai chegar perto daquela pessoa que está acompanhando. Ele já gera uma estranheza, né? E ele não dá voz a essa pessoa, né? E mostra uma certa intolerância com dar voz àquela pessoa, né? E ela se sente diminuída. Então, não faça isso. Como sociedade, a gente tem que entender que a gente tem que chegar e dar voz a essa pessoa. Ela tem opinião. Ela chegou ali, ela quer saber sobre um determinado livro. Não é porque ela está sentada numa cadeira de roda que ela precisa do auxílio de alguém que está em pé ao lado dela, né? Então, são pequenas coisas que a gente pode mudar e dar a essa pessoa um lugar na sociedade, né? E ter tolerância com ela no ritmo dela, em tudo que ela for fazer, né? Muito interessante isso. E a gente começa com essa educação, gente, com os pequenos, desde cedo. Eu me lembro de uma história de duas amiguinhas. Uma era uma criança normal, crescia, e a outra teve uma deficiência, sem um estereótipo, né? Sem até um diagnóstico fechado, mas a criança não falava, as duas da mesma idade. E eu me lembro da menininha com pedra de sua mãe falar: mamãe, ela tá, eu não sei o que ela quer falar, ela só me bate, ela me toca, ela me bate. E a mãe disse: filha, essa é a linguagem dela, ela tá te falando que ela quer brincar com você. Então a gente precisa aprender outras linguagens, outros meios de entender e de ver o outro, que também se comunica, ele se vira e ele faz acontecer, como a gente viu no caso da Sheila aí. Agora, como é que se sente a pessoa que é vítima de intolerância, de repente, leva uma vida de intolerância e de preconceito e de julgamentos o tempo inteiro? É até perigoso, porque ela vai se sentir tão separada que ela pode assumir esses pensamentos de não ser adequada. E esses pensamentos podem gerar depressão, ideias suicidas. Quer dizer, uma coisa que é simples da gente resolver pode crescer e se transformar num transtorno mental grave, né? E elas vão ter a tendência a se sentir isoladas. Então, a gente precisa realmente tirar ela dessa situação, porque essas limitações que ela apresenta não precisam ser limitações para outras coisas. Certo. Porque ela tem condições de aprender, ela tem condições de falar os desejos que ela tem. E se a gente usar essas pessoas para participar das coisas normais da nossa vida, a gente vai estar ensinando quem está em contato com ela e vai estar ensinando ela também que aquela limitação não significa nada. Certo. Então, é por isso. Agora, além do discurso, além de dizer que você é tolerante, que você aceita, que você é uma pessoa do bem, que você quer ajudar, será que a nossa sociedade também está preparada, dando condições ou acessibilidade para as pessoas com deficiência? Esse é um outro assunto, né? Aí já entra questões políticas e tudo mais. Realmente, no Brasil ainda a gente tem muitos problemas, né? Às vezes as pessoas, elas até desanimam de sair de casa porque ela não tem um fácil acesso a lugares que ela desejaria ir, né? Públicos. E também, às vezes, se ela não tem como se locomover, nem todos os transportes públicos vão dar acesso a ela para chegar nos lugares. Lógico que já melhorou muito, né? A gente entende que tem todo um processo, né? Mas a gente precisa acordar. A gente precisa... Eu acho que a população faz a diferença em correr atrás dos direitos para essas pessoas também, né? Uma coisa que é muito interessante falar é que você não pode discriminar essa pessoa e diminuí-la
nem para ela mesma e muito menos para a família dela. Porque a família também sofre, né? Só a família sabe como é a história particular daquela pessoa e as necessidades que ela tem e os esforços que ela precisou passar e a família junto com ela. E aí, de repente, você sai com seu filho que tem alguma deficiência e você escuta alguma pessoa falando mal do seu filho. Isso é terrível. Isso corta o coração. Então, a gente tem que olhar para aquele indivíduo como uma história completa. Ele também tem família, a família dele também se importa com ele, também ama. Assim como você ama o seu filho, que você considera perfeito, para aquela família, aquela pessoa é perfeita. Sim. Né? Então, isso é muito importante a gente espalhar essa ideia, né? Eu tenho a impressão, doutora, que às vezes quando alguém emite um comentário como esses, que a gente viu agora há pouco aqui na história da Sheila, um comentário de raiva, de revolta, de impaciência, é que faltou aquele olhar humano, olhar para o outro de igual para igual. Uma pessoa com necessidades, com incrível potencial de conexão entre você e ela, porque a gente foi feito para se conectar. Ninguém é feliz sozinho, isolado, lá numa ilha perdida. Então, esse lance da conexão, às vezes é perdido na correria, na pressa, nas prioridades que a gente coloca pra gente, e a gente esquece de olhar o ser humano do lado, seja ele com qualquer necessidade especial ou não, como um ser humano. Exatamente. Ele é um ser humano, Sim. capaz, inclusive, de amar, capaz de devolver. Porque eu pensei nisso enquanto você falava, aquela pessoa tem uma família, Sim. ela é amada, ela trouxe alegria de certa forma, ela preencheu aquele lar, mesmo que tenha dado trabalho, mesmo que tenha se superado de tantas dificuldades. Ela é uma pessoa que trouxe significado e também, assim, senso de utilidade até para toda uma família, né? É interessante você tocar nesse ponto, porque assim, digamos que uma família tem um filho e ele é normal. E aí o segundo filho vem com algum problema, alguma deficiência. Aquilo muda aquela família toda e ela aprende um novo jeito de enxergar o ser humano. É exatamente isso que nós, como sociedade, precisamos aprender. Se a gente abraçar essas pessoas do jeito que elas são, a gente vai aprender a amá-las como uma família que ama incondicionalmente. Não importa se você tem um vínculo com ela ou não, porque isso traz transformação. O amor, ele sempre transforma, né? Mas a gente precisa se permitir, né? Porque aquela pessoa também merece amor, né? Nós sabemos, quando a gente fala em princípio cristão, a gente sabe que aquela pessoa também tem o amor de Deus, né? O sacrifício de Cristo foi para salvar a humanidade, independente... Inclusive ela, né? Então, quando a gente, como cristão, a gente pensa assim, a gente transfere esse amor para aquela pessoa, né? E eu acho que é isso que a sociedade precisa entender. Independente do que você acredita em relação às questões religiosas, você tem que ter respeito por aquela pessoa, né? Então, isso é o poder da transformação de pessoas que são consideradas diferentes, né? Mas não existem essas diferenças, na verdade. Não existe mesmo. Doutora, muito obrigada pela participação aqui Obrigada, com a gente novamente. mais uma vez. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, você acompanha aqui como cultivar couve chinesa na sua horta em casa. E ainda aqui no programa de hoje, você acompanha esse canelone de abobrinha. Receita maravilhosa. Tudo aqui no Vida e Saúde. Já já a gente está de volta.